Satsang 1. 14 de outubro de 2019. Irmã, o que significa quando você diz somos feitos de vazio? Como? Irmã, você disse somos feitos de vazio. Sim. Eu não me esvazio. Você não pode se esvaziar. O vazio é. Assim que você tiver a ideia de esvaziar a sua mente, tudo que se opõe, tudo que você quer entender, você ou cria uma resistência. Então, você não pode dizer estou esvaziando. Isso é impossível. Você é o vazio. Então você não pode fazer isso. Irmã, isso é o que eu não entendo. Como estamos vazios? Você não consegue entender e é isso que eu estou sempre a dizer. Nenhum elemento intelectual, nenhum elemento vibratório, nenhum elemento energético, nenhuma visão, pode permitir que você viva, e muito menos pela compreensão intelectual. Não é algo que você possa compreender. Somente vivendo você terá o entendimento. Não é um processo intelectual. Não pode funcionar assim. Você pode conceituar Deus, você tem as religiões que existem para isso. Mas você não pode viver o que você realmente é enquanto você estiver na vontade de entender, porque continua sendo um conceito, sem mencionar o mental. Esta sede irresistível do absoluto, da verdade, que todos nós temos inscrita profundamente dentro de nós, não pode ser uma resposta a uma pergunta. Só pode ser uma prova vivida. Primeiro de tudo, temos que aí também aceitar. Assim que você aceita que você não pode entender, você está pronto para viver. Mas enquanto você tiver uma vontade de entender, isto é, de se agarrar, isto pode escapar de você e pode levar você ao sofrimento, seja no corpo ou em qualquer outra circunstância. Mas é sempre assim. É um estereótipo, ou seja, não há um indivíduo que seja diferente do outro neste aspecto. Mas hoje, a boa nova é que todos nós temos a capacidade, já que é o estado natural, de se redescobrir. Mas, para isso, temos de parar. Quando eu digo que temos de parar, ou seja, não é negar ou rejeitar, ou mesmo refutá-lo como disse Bidi, é simplesmente atravessá-lo. Você não é o que você percebe. Você não é o que você vive. Você não é a sua dor. Você não é as suas alegrias. Você não é um indivíduo. Esta aceitação já remove muitos obstáculos. Não é uma questão de acreditar nisso. Não é uma crença que será acrescentada, ao contrário, é a cessação de todas as crenças. Mas enquanto você permanecer no como eu posso perceber ou como eu posso entender, apenas pode afastar de você e criar uma distância e, portanto, a ilusão do tempo e a ilusão do espaço. Não há tempo, não há espaço. Nós sabemos que na astrofísica, sabemos que na neurociência é exatamente a mesma coisa. Hoje existem ramos da neurociência que são, ainda que os neurocientistas que a encontraram e não a viva, eles entenderam, ou seja, que tudo é. Além disso, nós lhe dissemos, estamos em uma simulação de computador. Como Keanu Reeves disse, Matrix não é um filme, é um documentário. É exatamente o que é. E as pessoas estão inclinadas ao reino espiritual, como ao reino humano comum, naquilo que elas acreditam que são. Elas só podem descobrir o que são se aceitarem que tudo isso é uma enorme farsa. Você já está na melhor posição para viver o que é chamado fogo do coração, o aspecto vibratório, o peito trêmulo, tudo isso. Mas neste momento você está ainda mais preparado e disponível para aceitar que você não é nenhuma dessas coisas. Portanto, há um processo que não é uma negação, mas eu diria desidentificação, que não tem nada a ver com a desrealização. Desrealization são pessoas que paíram a 10.000 pés, ou estão no que é chamado astral no sentido que Bernard de Montreal chamou de projeções, de visões, de percepções, mas elas não estão na verdade. E elas estão convencidas de que estão aí.
É muito mais fácil hoje, como Cristo disse, é mais fácil uma criança, um pobre, passar pelo buraco da agulha, como dizem, atravessar, e descobrir quem ele é, do que alguém que está cheio de posses. Então, quando eu digo posses, não são bens materiais, são posses que podem ser materiais, mas que diz respeito a tudo o que se acredita possuir. O marido, a mulher, o filho, o corpo. É uma possessão, mas no sentido dramático do termo. No sentido diabólico, você está possuído. E somente quem vive a ausência da forma chamada o não ser, entende, vivendo que tudo isso é uma farsa. Todos esses deuses, deusas, personagens, entidades de luz ou sombra, somos nós. Fomos nós que os criamos. Então, neste momento você remove qualquer distância de um Deus externo. Não existe Deus, não existe diabo, não existe tal como você não existe, assim como eu não existo. As perguntas e respostas nos satsangs são feitas apenas para encontrar pelo questionamento do jogo das perguntas, respostas. As respostas, elas nascem espontaneamente. Eu nunca preparo nada. As perguntas nascem espontaneamente. Mas é esse conjunto de perguntas e respostas, que não visa nutrir a mente, que também cria disponibilidade. Acreditar serem dois, ou seja, um indagador e um que responde, um que sabe e um que não conhece, é uma ilusão que permite acabar com o jogo. A vibração, como nós dissemos, construiu um suporte, um estado vibratório que nos fez reconectar ao que foi chamado de supraconsciência ou supramental, não importa as palavras que você usa, que facilita de maneira mais fácil de viver a verdade. A verdade é o que somos, ou seja, não somos nada de um indivíduo, nada de um mundo, nada do que acreditamos ser a nossa história. Além disso, não há história. Não há tempo, não há espaço. Mas enquanto você não trouxer de volta como vivia na consciência comum, é inútil. Sim. Irmã, quando eu digo eu sou amor, está certo? Sim. Nunca disse que não. Mas de onde vem esse amor? Irmã, mas de amor. Irmã, amor. Sim, mas de onde vem? Irmã, mas ele sempre esteve aí. Bem, não, ele está vindo de algum lugar. O amor é, como nós dissemos, o substrato da criação. Não está relacionado ao amor que você sente ou vive. Ele está em todo lugar. Ele está em todos os lugares e em todos os lugares você pode estar no vazio. O vazio que o ego, o orgulho espiritual, o eu, chamada de nada. É exatamente o contrário. O nada significa também nascido antes. Nascido antes do quê? Antes do amor a algo. Existe o que você é. Irmã, mas nós somos amor. Você não é apenas amor. Você é amor manifestado, mas é acima de tudo amor incriado. E quando você revive isto outra vez, bem, como eu digo, todos os irmãos e irmãs, estamos livres. Livre das suas vibrações, livre para ser vida. Você não pode se enganar quando você vive. O que eu digo o tempo todo, as pessoas que perguntam se são absolutas ou não, simplesmente prova que não viveram. Irmã, quando sentimos amor, maravilhoso, mas isto é êxtase. Sim, mas isto ainda se manifesta. De onde vem esta manifestação? Irmã, eu não sei de onde vem. Mas sim, você não sabe, você não pode saber, você pode apenas viver. Mas quando você vive isto, a grande diferença, como eu disse, as vibrações, elas estão sempre aí, as presenças, elas estão sempre aí, assim como elas estão vindo. Eu estou perfeitamente ciente de que é um sonho, mas você também tem que aceitar o sonho. Sair do sonho é vivê-lo plenamente, ou seja, aceitar o que é. E quanto menos você se perguntar, não há pergunta essencial: o que é verdade? Por definição, o que é a verdade é o que nunca se moveu, nunca apareceu, nunca desapareceu. É isto que você é. Você aparece e desaparece. Você nasceu, vai morrer, quer queira quer não. O que resta? Irmã, amor. Sim.
Mas o amor não precisa de forma, não precisa de consciência. E, no entanto, dizê-lo e vivê-lo, as consequências e implicações não são as mesmas. Em um caso, a persistência, mesmo no eu de uma dualidade, de um questionamento em algum lugar. Enquanto que aquele que é livre não tem mais perguntas sobre isto. Ele tem perguntas sobre o que vai fazer amanhã, o que vai comer, se precisar de se mudar. Sim, bem sim, a coisa mais humana e a mais simples. Mas em relação a este estado natural, ele não pode ter perguntas, porque foi vivido e, portanto, é perfeitamente compreendido. Mas você não pode, senão por metáfora e ou por palavras usadas por um ou outro, fazer você viver. Por outro lado, a ressonância ágape coloca as pessoas em contato, como foi feito ontem à noite, como muitos irmãos e irmãs fazem, coloca você em contato com o tempo zero. Já é vivido, quando você descreve, por exemplo agora na sua visão, o buraco negro depois das visões, sim, é isto. E é no momento em que você mergulha aí que se reconhece, ou seja, mesmo este buraco negro que vemos, ele não existe mais. Simplesmente, quando você não está mais identificado com nenhuma forma, cor, percepção, você se torna isto, bem, você percebe que este buraco negro, este vazio, este nada, é o todo. E que você é isso. Não há mais espaço para o engano da consciência, não há mais espaço para qualquer evolução, pois tudo é perfeito. Realmente. E até a imperfeição ou o sofrimento levam você à perfeição. Isto é o que foi escrito no instante inicial. Então, é claro, isso não impede você de se divertir, não impede você de fazer cuidados com cristais, não impede você de fazer pêndulo, não impede você de fazer radiestesia, não impede você de fazer o que você ama. Porque se você pensa que uma vez que você vive isto, você tem que ficar quieto em um canto e passar 10 anos como uma Ananda Moyi em êxtase, você está enganado. Você deve se tornar completamente humano novamente, isto é, viver o que a vida faz você viver. Você tem o direito de ter paixões, música, cristais ou cantar, fazer amor, o que você quiser. A verdadeira liberdade, ela está aí. Irmã, porque você coloca uma diferença com o amor manifestado e você diz, o amor anterior. Claro, claro. Irmã, o amor que se manifesta aqui, no meu coração, ainda é realidade. Mas eu não questiono o que você vive. Eu questiono o propósito do que você vive. Porque enquanto você não conhecer o Alfa e o Ômega, você não é livre. Você transpõe esta experiência real de amor, este fogo que está aí, que incendeia tudo, ele se manifesta, uma vez que vivemos. Irmã, ele se manifesta. Mas de onde vem a manifestação? Mas você tem isto em todas as tradições. Veja no taoísmo, os chineses, eles falam do céu anterior, que é o céu não manifestado, e da passagem para o céu manifestado por uma inversão de curso, que é também a descida da criança de cabeça para baixo. Mas você também a encontra na Cabala quando falamos sobre a árvore Sepirot, sobre Keter, a coroação. Muitas pessoas pensam que este é o auge. Não, a Ein Sof e a Ein Sof, isto é a luz e o que está além da luz. Para Ekms, por exemplo, é muito simples, as chamadas experiências de quase morte. Eu fazia parte de equipes de pesquisa, há 30 anos, da Associação Francesa Iandes de Morode, e nós tínhamos questionários para as pessoas que viviam EQM. Portanto, sabemos que 10% das experiências de quase morte são hipernegativas. As pessoas voltam e estão ainda piores do que antes. Existem 90% positivas e nesses 90% positivas, há apenas 5% que viveram a verdade. Todos os outros foram presos por membros da família muito mais jovens e bem vestidos. Então, se você é cristão, você verá Jesus, se você é um seguidor de Krishna, você verá Krishna, se você é um seguidor do Islã, você verá Muhammad e assim por diante. Se você é um budista, você vai ver o Buda. Mas eles são hologramas, eles não existem. A luz é externa.
Um ser de luz, a luz está lá dentro, está aí novamente quando há uma forma. Assim, todos esses seres, essas pessoas que atravessaram o túnel e que desembarcaram em um mundo onde tudo é amor, tudo é etéreo, apenas viram fantasmas. Por outro lado, entre esses 90% dos seres, há 10% que por acaso, ainda são seres que conseguiram encontrar o seu caminho pelo espaço, os pilotos de aviões, os pilotos de Fórmula 1, os pilotos de helicópteros, matemáticos, físicos, que têm uma representação espacial, que foram capazes de atravessar esses fantasmas, porque havia luz por trás deles. Você sabe que os membros da família, sim, mas veja, a sua missão não acabou. Você tem que voltar para a Terra, uma grande treta. Então, é claro, quando as pessoas voltam, elas sabem que não estão limitadas a este corpo. Mas elas ainda estão limitadas ao mundo dos manifestados. Por outro lado, os 5% dos que passam por esses fantasmas, Cristo, Buda, Maomé ou o que quer que vejam, ou todos esses pseudo-familiares, vão para a luz, ou seja, o sol, e vão para o outro lado da luz. Além disso, é o que se chama o céu anterior, ou, se preferir, o Ein Sopaur na tradição da Cabala original, mas é a mesma coisa. E aqueles que retornam e estão livres de todos os conceitos, de todas as formas, de toda a evolução, de todas as almas. Todos os outros viveram um sonho no sonho, o que é astral, que é um plano arcôntico, isto é, forças de confinamento, que não temos que julgar, porque se não houvesse um roteiro totalmente escrito no início, seria uma história sem fim. Irmã, ser libertado eu diria que se trata de tomar consciência de que somos anteriores a toda forma e toda manifestação, e que vocês foram tudo isso ao mesmo tempo, fora do tempo e do espaço. Há um que confirma. Risos. Irmã, enquanto estamos aqui, no nosso corpo. Como? Irmã, enquanto estivermos aqui, no nosso corpo. Mas especialmente neste corpo, não em nenhum outro lugar. Não em nenhum outro lugar. Você sabe, no ano passado, quando eu fiz alguma cura saindo em consciência nua, quando eu percebi que eu podia emprestar qualquer forma de eternidade, eu podia ser Cristo, eu podia ser Buda, eu podia ser Thor, eu me diverti com o martelo de Thor, todos esses são arquétipos. Tudo isso é o que o BD chamou esses deuses e deusas, eles não têm consistência. Irmã, os arcanjos e tudo isso. Mas eles existem no seu plano, é claro. Eu viajei sob as asas do Miguel, foi real. Mas essa realidade não é a verdade. É um plano de manifestação. A verdadeira liberdade é encontrar a origem, que é também o fim, uma vez que nunca existiu. E aí você não pode, mais uma vez, você não pode falar sobre isso, mesmo que eu possa descrever certos estados para você, não é por isso que vai fazer você viver isso. Não é por isso que vai dar a oportunidade de você viver isto. É apenas um testemunho como qualquer outro. Mas o importante é que quando você realmente vive isto, você não precisa deixar e sair do corpo ou entrar em um corpo de eternidade ou em consciência nua. Isto está acontecendo agora aí no centro. Assim que você aceita isto, você cai no buraco negro que está no meio, às vezes como uma angústia, como você diz. E quando você mergulha nele, é uma imagem, bem, você descobre a verdade. Mas nunca houve pessoas, nunca houve planetas, nunca houve sol, nunca houve estrelas. Tudo isto está em nós. Então a pílula é difícil de engolir e nunca será engolida pela consciência, a propósito, é impossível. É só ao descobrir esta fonte da própria consciência que você descobre que o que foi chamado eu sou, ou eu de que tanto se falou, do qual tanto se falaram os anciões e todos os seres, é uma ilusão total. Isso não é a verdade. Irmã, foi isso que eu disse antes, podemos dizer, finalmente eu sou amor. Não, não. Irmã, também não é justo. Não, não, você não pode dizer, nem eu sou um, nem eu sou amor.
Porque assim que você diz isso, a identificação como uma forma que carrega esse conceito. Você é anterior a isso. Irmã. Bem, então não podemos dizer nada. Mas você não consegue entender. E não importa quantos bilhões de perguntas você faça. Irmã, não se pode dizer, eu sou amor. Você pode dizer, mas você não é isso. Irmã, sim. E o importante, mais uma vez eu repito, é que, uma vez que você viveu a verdade, e existe apenas uma, chamada verdade absoluta, que é diferente. Eu me refiro a Anael em 2009 sobre o abandono à luz que ninguém entendeu sobre a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade absoluta não depende de um ponto de vista, não depende de uma história. É a mesma para todos, porque não há ninguém aí. E, é claro, você só pode ver as consequências no funcionamento do seu corpo, no funcionamento da sua mente, no funcionamento da sua vida e na liberdade do que você vive. Porque quando falamos de liberdade interior, quando Krishnamurti, mesmo em sua vida expressou isto, as pessoas não podiam entender. A verdadeira liberdade é algo que você apenas pode reconhecer. Não elimina os aborrecimentos do ser humano. Quando suas costas doem, suas costas doem. Quando você está constipado, você está constipado. Quando você fica sem dinheiro, você fica sem dinheiro. Não vai mudar isso, hein? Mas você está em algo que é verdadeiro e você sabe disto. A questão do amor nem sequer surge. A questão de eu sou nem sequer surge. É o que digo no preâmbulo, ok, Abba, mas acima de tudo eu sou Jean-Luc Ayon com a sua vida, os seus problemas, que vive como todos os outros na mesma situação, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas. Irmã, mas você não está mais identificada com o personagem, é isso? Não, mas estou neste personagem. Irmã, mas você ainda está nele, sim. E este personagem é o meu veículo. Irmã, mas você não está mais identificado com o personagem. É isso aí, e eu não estou dizendo que é fácil todos os dias, porque como todo ser humano e até mesmo todos aqueles seres que falam mesmo com palavras fabulosas, nós temos nossa humanidade. Temos as mesmas coisas que todos os outros em todos os níveis. Nós não devemos acreditar que somos um ser etéreo completamente evanescente, completamente em seu pedestal ou em seu trono. Não, pelo contrário. Nós voltamos a ser, é por isso falamos do eu natural, do eu absoluto, do eu eterno, nós colocamos o eu, e o, não o eu, é o momento em que transcendemos todas as separações, todas as ilusões, todas as contradições, não por um esforço, mas pelo abandono. Pelo um sacrifício, se preferir. Sim. Irmã, um orador, não sei qual, ele disse, a consciência não se abandonará. Nunca. Irmã, então, quem faz esse sacrifício final da consciência? Se não é a consciência, porque ela não abandona a si mesma, ela não pode, o quê? Irmã, a própria consciência não se abandona. Nunca. Ela não pode fazer isso. O propósito da consciência. Irmã, então o sacrifício final. O sacrifício, você apenas pode realizá-lo através da aceitação. Irmã, mas então quem aceita? Aceitação não é um conceito. Não é para dizer, eu concordo em comer isso ou não comer isso, ou fazer amor ou não fazer amor. É a aceitação incondicional do que é, aceitar que não se pode mudar nada do que é, aceitar que absolutamente tudo, mesmo quando se move o dedo mindinho, já foi escrito. Isso coloca você em uma posição. Irmã, foi escrito que risos de consciência que é aceitação e não reivindicação. Quando você diz que eu sou, é uma reivindicação. Quando você diz que eu sou um, é uma reivindicação. Quando você diz que eu sou amor, porque vive, é também uma reivindicação. Então, a ausência de reivindicação, tempo zero, silêncio, leva você a isso. Lamento, não há melhor palavra do que aceitação.
Dizem neurociência, neuroetologia e neuroteologia. Essas são as neurociências do misticismo. Todos os processos místicos foram identificados no cérebro. Mas o cérebro não é nada. Sim. Irmã, eu queria falar de Anita Moorjani, que voltou curada da vida após a morte, que viveu uma EQM. Sim. Irmã, e ela, na verdade, quando teve aquela EQM, tinha câncer? Sim. Irmã, ela ficou em coma durante 30 horas. E quando ela voltou, estava completamente curada. Como Eben Alexander. Sim. Irmã, sim, e é verdade que quando alguém lê seus escritos, permanece realmente no absoluto depois. Sim, todas as pessoas que experimentaram esta transmutação instantânea do corpo, fazendo uma EQM, são livres. Dr. Eben Alexander, ele não tinha câncer, mas tinha o cérebro, o neocórtex, totalmente consumido. Ele já não tinha cérebro. Ele restaurou o cérebro em uma semana. Irmã, e hoje, há o Dr. Charbonnier falando de hiperconsciência? Não, então isso é, Dr. Charbonnier, eu o conheço muito bem. Ele está na viagem astral, ou seja, os EQM, na sobrevivência da alma e tudo isso. Isso é besteira. Mas é, no entanto, um grande passo. Irmã, porque ele ajuda a curar algumas pessoas. Ele permite que você já não tenha mais medo da morte, que saiba que você é, entre aspas, imortal, mas não lhe dá a verdade. Irmã, mas ajuda a curar algumas pessoas. Sim, claro, claro. Mas as energias também estão curando ainda hoje. Mas as energias são luciferianas pela sua própria natureza. O trabalho de transe hipnótico é também luciferiano, porque o leva de volta à alma, mas não à verdade. No entanto, estamos encarnados, por isso precisamos de energia para comer, mesmo que jejuemos, mesmo que não precisemos comer, ainda precisamos alimentar este veículo. Mas, este é um primeiro passo. Assim como 30, 40 anos atrás, quando as EQMs, as primeiras obras de Moody sobre a vida após a morte foram um grande passo. Deve-se entender que tudo isso foi escrito, redigido e vivido. E a única maneira de chegar aí era deixar que a supraconsciência chegasse. Sri Aurobindo tinha descrito o processo perfeitamente. Deixe que essas leis da evolução se desdobrem. Bernard de Montreal, por exemplo, ou outros falaram perfeitamente sobre isso até a iluminação final no palco do teatro, ou seja, o que foi chamado de retorno de Abba. Mas Abba não é Jean-Luc Caillon, são todos vocês. Quem faz uma particularidade em relação a isso, não entendeu nada, não viveu nada. E além disso, além de Cristo, veja o mestre Philippe de Lyon, o maior milagreiro francês, quando lhe foi perguntado, mas como você faz esses milagres? Ele disse, é porque eu sou o menor de vocês. Isto é uma verdadeira humildade. E além desta humildade realmente vivida, não há espaço para soluções. Bem, podemos chamar de sacrifício, aceitação, acolhimento. Podemos tomar muitas palavras como essas, mas é sempre o mesmo processo que está em ação, é um processo neuroquímico. Ou seja, o que é chamado, o que os espiritualistas veneram como eu o chamo, ou seja, o famoso terceiro olho, a epífise, que é uma fraude total, é no nível da epífise que abriga o confinamento e nós o conhecemos na neurociência. Existem os enteógenos, em particular a salvinorina A e B, que são derivados do sábio dos adivinhos. Sem mencionar o DMT e todas as outras moléculas. Essa molécula, em uma única injeção, em doses hospitalares perfeitamente controladas, em miligramas de acordo com o peso, coloca fim realmente à noção de ser um indivíduo. Sabemos hoje, por exemplo, com as tecnologias de bobinas de indução eletromagnética que foram criadas pelo professor Michael Persinger no Canadá, que também é neurocientista. Eu coloco este capacete em você, nós compramos, nós temos em casa, com software e eu aciono o que você quiser. Um despertar da Kundalini, visões místicas, estimulando certas áreas do cérebro.
E por acaso essas áreas do cérebro estão no que chamamos as estrelas, as 12 estrelas? É exatamente o que é. Por exemplo, sabemos a diferença entre alguém que está no astral e alguém que é absoluto porque eles investigaram, fizeram ressonância magnética, exames de scanners. É muito simples. O absoluto tem um edema cerebral no que foi chamado de Ikinuk, aqui e agora, um verdadeiro edema cerebral. Além disso, o Dr. Hammer descobriu que quando alguém ia morrer, ele apresentava um edema nesta área, que corresponde, é claro, à área da linguagem, mas também a todo o córtex motor e também ao despertar da Kundalini. Tudo isso está perfeitamente mapeado na neurociência. É claro que você tem que ter acesso a esse conhecimento, mas é sempre o mesmo, seja em astrofísica, neurociência, biologia molecular, é a verdade. O tempo zero é registrado em todas as nossas células, sem exceção. Então, seja o que for, foi por isso que eu disse hoje, para as boas novas, o mundo inteiro está pronto. Seja nos círculos científicos, organizações, empresas multinacionais. O mundo está pronto em todo lugar. Pronto para o quê? Eles nem sabem, é por isso que temos que lhes entregar as boas novas. Você é a verdade, está dentro de você. Todo o resto está apenas de passagem. Então, depois disso, os discursos irão variar, as palavras que serão usadas dependerão da estrutura do meu cérebro, do arranjo do meu cérebro. As palavras que vou usar não são as mesmas de Beck ou Claudette ou Ginette ou outros. Eu só dou os primeiros nomes porque não é necessário nomear todos. Esta é a estrita verdade. Mas a que foi mais longe, além disso, morreu, ao nível desta verdade, se você realmente quer ter algo poderoso para colocar na frente de seus olhos e ler, é Christiane Singer, é claro. Porque ela deixou a sua vida, ela morreu. Ela veio, não foi curada, mas o que ela descreveu e viveu nos dias anteriores à sua morte foi excepcional, excepcional. Porque ela sabia que ia morrer, não havia saída. Foi o que ela disse. Quando você está doente, não há mais nada, você não é mais seu personagem, porque ela ainda era uma personagem real quando estava viva antes de ficar doente. Ela disse: você percebe que é aqui que há tudo, há amor. E não o amor manifestado porque saiu da manifestação. Amor substrato, amor essência, amor que está em toda parte, que se infiltra em tudo, mesmo dentro da mais inacreditável escuridão que vivemos nesta terra. Liberdade, está ali. E até que vocês percebam que a vantagem que temos é que estamos em um cenário coletivo que não diz respeito apenas à Terra e a este sistema solar, que diz respeito aos 7 superuniversos, como foi descrito na cosmogonia de Urântia. Os 7 superuniversos estão despertando. E nós somos os 7 superuniversos, não há mais nada. Mas nós tivemos que chegar a este ponto. É por isso que tudo o que foi dito por Cristo, tudo o que foi dito, mesmo pelos anciãos, pelas estrelas, pelos místicos de todos os tempos, foi direcionado apenas para esta convergência. E aqui estamos o que eu chamo este ponto de convergência, este ponto de resiliência, este ponto de passagem para o tempo zero. E eu desafio qualquer um que viva este tempo zero a imaginar em ter que evoluir ou estar em uma forma ou dimensão. Isto não significa que tudo o que foi dito sobre as origens estelares, as linhagens estelares, seja falso. Mas essa é a história, o fio que tivemos que encontrar para alguns, especialmente para todos aqueles que estavam no que é chamado de espiritualidade. Hoje, aqueles que estão na simplicidade, que nunca se interessaram pelos chakras, energias, vibrações, que nunca experimentaram nada, mas que estão na espontaneidade da sua simples presença na vida diária, estão muito mais aptos a viver a verdade do que outros, porque estão no momento presente. Irmãos, os outros têm que esquecer tudo isso. Sim, sim, sim. E quando eu digo que a chave é o momento presente, sim. Mas o momento presente com as boas novas. Não é um momento presente como apresentado por Eckhart Tolle.
Porque o Eckhart Tolle fala sobre uma nova Terra. Ele ainda está em uma projeção de consciência. Mas isso não importa. Não tem importância. É inútil se perguntar como será o amanhã. Quando você está no instante presente, você não se importa. Ainda que a verdade tenha sido vivida, isto é, todas essas projeções, todos esses sonhos, todos esses personagens, todas essas deusas, todos esses deuses, todos esses mundos, todos esses universos sejam uma fraude total. É uma doença e eu vou mais longe, a própria criação é uma doença. E quem criou a vida? Não foram os arcontes, eles são incapazes de criar vida. Foram as mães geneticistas, mas não são mais responsáveis do que os arcontes, já que nós também somos. Mas, novamente, o mais importante é o que acontece depois de ter vivido, depois de ter se reconhecido. Bem, você descobre, aqueles que sabem, que na sua vida muda tudo, você tem inúmeros irmãos e irmãs também no Facebook, e os nossos amigos, você tem Pascal, você tem gente que vive, que realmente vive. Isso não significa que eles sejam super-homens. Isso não significa que eles sejam pessoas como Arnold Schwarzenegger, muito pelo contrário. Existe uma forma de sensibilidade, especialmente em homens, que é invasiva. Mas não é uma sensibilidade em que se é capturado ou atraído, mas que atravessa. A capacidade de atravessar tudo, eu diria até de se deixar atravessar, o que chamamos de transparência, humildade, é fundamental. Ser transparente é simplesmente não segurar nada, como uma janela a luz atravessa. O copo não precisa de saber que é um copo. Você não precisa de saber que é uma forma. Você está em uma forma. Sim, isso é óbvio. Mas é só isso. Vá em frente, vamos continuar. Sim, Migriel. Irmã, eu tenho uma pergunta que me incomoda há muito tempo. Sim. Irmã, mas o personagem ele tem medo porque diz: o que vai acontecer com esta forma? Será enterrado como de costume ou haverá uma transubstanciação da matéria e iremos para outra dimensão? Sim, o personagem ele tem medo, mas quando você diz, o personagem, ele tem medo, pense nisso por um segundo. Quem diz isso? Não é um personagem. Quando você diz essa frase simples, quem diz isso? Irmã, quem diz isso? Não, mas a pergunta é essencial. Irmã, é o ego que tem medo. Quem diz? O personagem tem medo? Se você disser que o personagem tem medo, é bom que não seja o personagem. Irmã, eu não sou o personagem. Irmã, eu não sou o personagem. Bem, é isso mesmo. Portanto, não se preocupe com os componentes do medo do personagem, você mesmo diz, o personagem tem medo, então, com as palavras simples que você usa, que você não é esse personagem. A partir daí, por que você quer ter medo? Quem tem medo? Irmã, o personagem. Nós concordamos. Mas quem diz que a personagem tem medo? O que foi chamado na época o observador ou a testemunha. O observador ou a testemunha não transmitiu o medo ao personagem, o medo? Não. Para ser um observador, o observador e a testemunha é o espectador. Ele é o único que vê a cena do teatro. Portanto, não se identifique mais com esse ator, você mesmo diz. E assim que você se instala neste espectador da cena do teatro, ou neste observador ou nesta testemunha, chama como você quiser, já é um grande passo para a aceitação. Irmã, mas se eu não estou mais aqui não tenho medo, mas se eu não estiver aqui eu tenho um pouco de medo. Bem, sim. Mas quando você diz, quando não estou aqui, tenho medo e se estou aqui, não tenho medo. Quem mais diz isso? Irmã, é o observador. O observador ou a testemunha. Mas é exatamente assim que você se conscientiza. As palavras que usamos, mesmo as mais simples, refletem simplesmente a verdade do que você vive, que é bem real. Mas quando você diz esse tipo de frase, quem está dizendo isso? Você vê o personagem que está com medo, você só pode ver o que não é você.
Esta é a visão sem cabeça do Douglas Harding. É óbvio, é tão simples. As mesmas palavras que usamos. Você me conhece. Quando Anael me fez viver antes das bodas celestiais, eu já disse que todas as noites eu vivia o paraíso branco. Você conhece a luz que vem branca, magnífica. Então, em algum momento, você chama sua mãe porque você vê seu corpo desaparecendo. Você mesmo se torna a luz branca. Mas eu passei 3 semanas horríveis todas as noites. Irmã, você não teve medo? Horrível. Eu estava com medo. Era ruim antes de 2009, mas um medo que você nem imagina. Irmã, bom sim. Você nem sequer imagina. Mesmo assim eu vivia as energias, os chakras, os novos corpos, as estrelas, mas eu fiquei aterrorizado. Até o momento em que Anael, todas as noites, depois de viver isso, ele me repetia, Iketnuk. Assim, Iketnuk, quando você vive isso, caramba! E depois de 3 semanas, o que aconteceu? Como eu não podia fazer nada, eu aceitei. E o casamento celestial começou logo depois disso. Então, na verdade, não é algo, irmã, aceitar ver o medo. Assim, mas naquela época eu não tinha meios de me conscientizar, se é que posso dizer assim. O que eu estava com medo era senão daqueles que era identificado com uma forma, como esse personagem. E, no entanto, o que eu vi não foi dramático, foi a luz branca que fez tudo desaparecer como um névoa, se você quiser, mas com um amor indescritível, um fogo incrível quando tudo é consumido. Por que é que as estrelas, a Gema e outros falavam desta consumação do amor? Sim, há muitos que estão vivendo isso agora. Este fogo que leva você, que treme tudo, que parte dos pés e invade e que às vezes se torna até cansativo. Esta é a consumação do amor. Aceita, e está livre. Não há mais nada a fazer, especialmente não fazer nada. Acima de tudo, não querer ser, não querer entender, não querer ter nada, mas ser totalmente transparente e estar totalmente disponível para isto. Você não vai ser um super-homem, ao contrário, você vai se tornar ainda mais humano, com suas fraquezas, com suas forças, mas todos serão atravessados com a mesma equanimidade. Você não pode mudar nada. Você nasceu um carneiro e vai permanecer um carneiro até o fim da sua vida. Você nasceu como uma vértebra a menos, você terá uma vértebra a menos até o final de seus dias. Você nasceu com medo, o medo permanecerá aí para o resto da sua vida. É o jogo no palco do teatro. E você está exatamente no lugar que deveria estar, e não há outros lugares possíveis. Já é um relaxamento da consciência e já é um passo fundamental para a aceitação. E isto é muito mais importante. Ontem estávamos falando sobre as canalizações. Sim, haverá canalizações do avô que estará aqui, Bidi estará aqui, Abba ou Einovaden ou Paami também estarão aqui, mas estão aqui para nos fazer ressoar a verdade. Já não é nenhuma questão de vibrações ou elevação vibratória, é um reconhecimento. Nem sequer é uma reconexão como a que tivemos com os povos da natureza para aqueles que os encontraram. Na verdade, você se lembra, nós estávamos entre os elfos, entre as fadas, nós tivemos em um lugar em Cã, mas onde tínhamos todos os povos da natureza, então era prático. Mas hoje, eu não quero dizer que os duendes não existam. Eu não quero dizer que eles não falam mais comigo. Mas para mim, é apenas parte desta cena de teatro, só isso. Ou seja, quando você vive esta liberdade total, permanece aquele ponto ainda fixo, imóvel que sempre esteve aí. É claro que você está neste corpo, é claro que ainda existe uma identificação, mas não é total como veículo. Este veículo é como o meu carro, se eu não puser gasolina nele, ele não funciona. Enquanto o veículo estiver aí, nós cuidamos dele. Sim, no mínimo. Isto é até fundamental em alguns casos. Porque é óbvio que quando está em uma consciência de sofrimento, doença, depressão, bem, você está menos disponível para a verdade. Todos nós sabemos disso.
Mesmo quando você está totalmente liberado, você está nesta facilidade e sente menos dor. Ou seja, você não sofre, mas você sente que a consciência reaparece e é óbvio, atraída para o lugar onde você sente. E isso é intolerável. Não é uma dor quando eu digo que é intolerável, sim, porque você vê que não é necessário. Então, é claro, e especialmente quando você é um médico como eu era, a primeira coisa que vem à mente ainda hoje é pensar no porquê e como. Claro que sim. Você não pode eliminar esta naturalidade. Simplesmente, em um determinado momento, você passa por ela também, cada vez mais facilmente. Você deixa o pensamento vir, de onde ele vem, você tendo a resposta ou não, mas você não se apega mais a uma necessidade de compreensão, a uma necessidade de explicações, uma vez que você é o que é eterno, por isso é mais fácil de atravessar em todos os níveis. É assim que se descobre o poder da inteligência da vida que lhes faz dizer que já não é a sua vida. Você se tornou esta inteligência. Com as suas imperfeições, com o que chamo de a sua humanidade, a sua simplicidade. Você não está tentando escapar de nada, você está simplesmente lúcido e presente. Assim, de fato, hoje mais do que nunca, esta noção do momento presente é fundamental. Ágape nasce do momento presente. Então, todas as práticas sem prática que vamos ver. O que eu fiz ontem à noite, o que você vai fazer à noite, vai levá-lo a isto. A pessoa é obrigada a atuar no teatro mesmo sem estar identificadas, mesmo sendo observadora. Mas é precisamente no palco do teatro que nos permite sair do teatro. É esta queda, este colapso social que se vive na Terra e que é aceito por todos, exceto por aqueles que ainda têm suas cabeças de avestruz enterrada no buraco, é óbvio para todos. Nós estamos em um processo de extinção global. Embora seja chamado de colapsologia, colapso, ruptura, são palavras, mas é a mesma realidade. Portanto, não há sequer a questão do absoluto, para se aproximar amanhã. É precisamente uma enorme oportunidade para deixar o momento presente se resolver, é a única chave. As últimas chaves já foram dadas em maio, foi a pronúncia do nome de nascimento. Ou seja, dentro do confinamento, dentro da ilusão, do nome e sobrenome. Você sabe a diferença, a lei marítima, a lei terrestre, a certidão de nascimento. Seu nascimento é declarado, você já não pertence a si mesmo. E precisamente nisso que se escondia, na pior das ilusões, isto é, era no sobrenome no primeiro nome que a verdade última estava oculta. E que não é à toa que pronunciamos, até mesmo eu, ontem à noite quando eu fiz, bem, antes eu costumava me colocar na postura, eu havia explicado com as mãos assim, ágape, 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 faame, 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 com os pés cruzados, e eu esperava que a energia elevasse para que a vibração fosse ativada, que o todo e duplo, o fogo sagrado fosse ativado e aí eu pronunciava os nomes. Agora, eu nem preciso disso. Basta dizer o nome, eu não tenho que perguntar nada, eu não tenho que saber de nada, eu não tenho que decidir nada. A partir do momento em que leio um nome neste estado, que é um estado livre, de liberdade, o outro está em mim, ele só pode se encontrar a si próprio. Então, claro, é o que eu digo, não é feito para tratar ou curar, mesmo que se cure. É feito para se redescobrir. E todos têm a mesma oportunidade. Naturalmente, essas práticas foram criadas sem prática no início para se acostumar a essa liberdade. Mas agora eu nem me preocupo se ele começa a vibrar, se é o fogo ígneo, se é o todo ou se é a pessoa que entra em mim ou eu que entra nela, isso não importa. Como disse Bidi quando eu saía do meu corpo, ele me disse em um momento: você não precisa sair, apenas acolha o outro. Até o dia em que acolhi alguém que carregava a anomalia primária e pensei que ia morrer. Eu não tinha como me mover, nem de entrar no meu corpo. Eu era aquela consciência nua, ali, no meio, que não podia mais voltar a investir no corpo. É aterrorizante.
E depois, em um determinado momento, Ben-Bidi chegou, e eu o vi à distância. Ele estava ali, e me disse que eu era um covarde. Eu disse: o que você quer dizer com covarde? Você é maluco, eu vou morrer. Ele me disse: covarde. Bem, eu desisti. E quando havia angústia, como você a descreve, em um determinado momento, você apenas pode deixar ir. E é aí quando você se deixa ir, este é o sacrifício. Não é nada mais do que isso. Não é sacrificar seu carro, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos ou ir ficar de pé, eu não sei onde, em condições onde você esteja em paz. A paz está aí dentro. Enquanto você buscar uma paz exterior, você não vai encontrar. A paz externa é uma ilusão total. É isso que coloca você no processo, na pesquisa, na busca. E a coisa mais difícil para aqueles que estão na espiritualidade, na energia, no que nós já vivemos e no entanto, é abandonar tudo isso. Irmão, é na natureza que estamos. A natureza é de uma grande ajuda. Sim, claro. Já foi dito tantas vezes. É claro que, mais uma vez, é melhor que este veículo esteja em boas condições e estará ainda mais em boas condições se você estiver imerso na natureza ao lado das árvores. Mesmo sem fazer rituais xamânicos ou contatar fadas e duendes e perto da água, como disse Paami. Até eu fiquei surpreendido. Porque quando fomos de barco encontrar os cetáceos, que tenha sido em Quebec, Tarifa ou em outro lugar, estávamos em um barco. Estávamos na água, mas não na água. E depois, em julho, tivemos um pouco de tempo, e eu fui entrar na água do rio, tivemos tempo. Mas é incrível. Qualquer água, mesmo quando você estiver coberto com água em uma banheira em casa. Irmã, em uma piscina. Você vive algo incrível, desconhecido, você está no seu estado natural. Ou seja, você recupera a memória do que se chama o primeiro sonho. Ainda é a água que carrega o sonho. O Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que flutua nas águas. As águas, o que tem sido chamado de mistério, as águas de baixo. Mas as águas de baixo se uniram com as águas de acima. Agora, vamos lá, vamos nós. O Daniel planejou, nós vamos para as águas de baixo, nós estaremos em águas subterrâneas, em uma caverna. Iremos à caverna de Platão esta tarde. Isto não é trivial. Pode até parecer turístico, mas não é apenas turístico, longe disso. Porque vamos nos encontrar na água, mas nas águas de baixo, ou seja, onde não há céu, nas cavernas. E tudo é feito assim. Porque você escolheu isso, porque você estava pensando nas águas de baixo ou simplesmente inventou isso. Irmão, por quê? Porque eu não sei, eu tinha visto um comentário sim, seria difícil, me parece que foi a minha mãe quem disse que poderia ser difícil encontrar água na Bélgica, exceto a água das chuvas. A água da chuva. Então eu pensei comigo mesmo, o rio. Então eu primeiro tive a ideia de um rio e depois fui olhando nas atrações turísticas, as cavernas e tudo isso e procurando. E eu pensei, mas eu sei de cavernas onde se pode ir de barco pela água, seria ainda mais especial. Eu conhecia duas na Bélgica e a mais próxima era esta, era a mais interessante. Era a que tinha o curso mais longo do mundo aberto ao público. A inteligência da luz o levou a propor este e outros passeios. Porque a Bélgica que você quis fazer com que as pessoas descobrissem também alguma coisa, mas corresponde ao objetivo da luz. Isto é o que é chamado de a inteligência da luz. Irmã, o que o homem estava dizendo. Que nos guiaria esta tarde às águas subterrâneas. Irmã, e o que eu tenho que fazer? Vou banhar os meus pés. Eu não vou às cavernas, eu então banho os pés. Irmão, você tem o banho de espuma no andar de cima. Irmã, o banho de espuma lá, não vamos nadar de qualquer maneira. É como no St. Lawrence, quando fomos à cidade de Quebec neste verão, a água estava a 4 graus. Então o corpo ali, eu não acho que consiga resistir.
Mas já estar nesta atmosfera de água subterrânea em uma caverna não é nada comum. Irmão, não? Então, como dissemos, podemos ver a altura dos barcos, e então teremos as mãos no limite da água para estar em contato com ela. Então é tudo isso. Se você quiser, todas as pessoas que se aproximaram da água, até na sua banheira, que não tinham água em casa ou que entraram no lago, num rio, no mar. No Facebook, você tem muitos amigos que descreve para você, é incrível o que está desvelando. O seu corpo já não está no ar, está na água. Muda tudo. Porque a água foi informada. O canto das baleias. Você sabe que o canto das baleias, há artigos científicos que saem por toda parte porque eles não entenderam porque o canto das baleias mudou em 2009, após o dia 15 de agosto, após as chaves metatrônicas. Foi quando as baleias começaram a cantar a canção do despertar. É real. Está no palco do teatro, é bem real, não é uma visão da mente, não acontece em nenhum outro lugar, está ocorrendo aqui. Irmã, e na Porte do Rei há uma exposição sobre os cetáceos e no próximo domingo, há um filme sobre o canto das baleias. Sim, sim, sim. Eles falam sobre isso cada vez mais. Sim, eles falam mais e mais sobre isso porque surpreende a todos. Você tem até mesmo um cavalheiro que trabalha com o canto das baleias e que percebeu que o canto das baleias é acima de tudo que chamamos de protéides, informação genética. Então, sem entrar em detalhes, é um pouco complicado, é chamado no início, é um cavalheiro chamado Joel Strummer que escreveu um livro chamado La Musique des Particules. Foi ele quem preparou o caminho para o que se chama arquitetura molecular. Quando uma molécula, seja ela qual for, muda de forma o tempo todo, uma molécula emite fótons. Por exemplo, quando um hormônio chega ao seu alvo, ao nível dos órgãos, fomos ensinados na escola, em biologia, até mesmo no ensino fundamental, no liceu que a molécula estava embutida na parede da célula para transmitir as suas mensagens, as suas informações, e não há nada mais errado do que isso. Na verdade, o que desencadeia a mensagem é a mudança na conformação de uma molécula. Este senhor Joel Strummer, há muito tempo, há mais de 30 anos, demonstrou que existe uma música de partículas. Ele havia trabalhado em outro lugar, em um estábulo, em um laticínio na Normândia e calculou, e é muito fácil de fazer. Ele postulou como equação, E, energia, é igual a mc2, a massa que multiplica a velocidade da luz ao quadrado e que, enquanto, em física quântica, é igual a h nu, a constante de Planck que é a frequência. Então ele simplesmente colocou, h igual a mc2 e concluiu que a massa era igual a uma frequência multiplicada pela velocidade da luz dividida pela constante de Planck. Nu, a carta, nu. E a partir daí, você pode calcular a massa atômica, você sabe a massa atômica, ele tirou o hormônio lactogênico da vaca. Olhamos para sua composição química, por isso há tantos átomos de carbono, tantos átomos de hidrogênio, tantos átomos de oxigênio. Temos a massa atômica, essa massa atômica em redução, na equação que tínhamos, é também uma frequência. Ele tomou uma frequência sonora, mas funcionaria com frequências visuais da mesma maneira. Ele fez este som ser ouvido no celeiro, a produção de leite aumentou 30%. A primeira conclusão foi dizer que havia mais hormônios circulantes no sangue. Falso. O hormônio no sangue circulando, nunca se moveu. E foi aí que nasceram as chamadas protéides, ou seja, tocando sons com frequências que fazem com que certas moléculas ressoem no corpo. As baleias cantam canções harmônicas e criam protéides. Este senhor, aliás eu esqueci o nome dele, é inglês, foi agora para as Antilhas porque, obviamente ele teve problemas na França, quando estava França. As Antilhas holandesas não são francesas. E ele teve a ideia de gravar a canção das baleias jubarte. A verdadeira baleia jubarte, não a baleia piloto. A globicefalobaleia piloto não é uma baleia, é um golfinho.
Eu falo da baleia jubarte, a que mergulha com a cauda para cima. A baleia saltitante. Ele gravou suas canções e percebeu que eram protéudes. O que ele fez? Reproduziu esses protéudes em algas e percebeu que essas algas tinham valores que não tinham mais nada a ver com algas naturais. As canções das baleias são canções protéudes, que são as canções do despertar. E começou, é claro, assim que as chaves metatrônicas foram entregues por Metatron. Isso pertence ao cenário da história. Mas é muito bonito. É muito bonito porque a história é mágica. Não há dúvida quando eu digo que não há história, que é um sonho, mas nós ainda vivemos. Nós vivemos isso e tudo é maravilhoso, o que está acontecendo. E isto sempre foi dito pelos oradores. Quanto mais o caos aumentar, mais alegria sentiríamos. Não ver o caos, porque é verdade que eu mesmo, quando olho para o que está desenrolando na França, porque eu estou muito interessado no que se desdobra no palco do teatro, ainda deixa uma onda de náusea, mesmo estando o meu coração apaixonado e liberado, porque você vê que é algo terrível. Apesar de saber que o que existe depois, é necessário atravessá-lo. Bem, é mais ou menos fácil de atravessar. Mas, no entanto, esta música das partículas, esses protéudes, esses sons emitidos pelas baleias, é a canção do universo, não é o A1. Há uma canalização de Ana em 2011 em Toulon, que especificou claramente que o A1 seria substituído pelo OD. O A1, que todos gargarejam, é como o famoso terceiro olho, o olho de Horus, um confinamento luciferiano. Além disso, a mostra, e eu já tratei de budistas do alto escalão o suficiente e em particular, graças a um amigo que era o defensor das relações franco-tibetanas. Eu vi todos os grandes especialistas e dignitários do budismo marcharem. Todos eles têm problemas no segundo chakra. Não há nenhum que não tenha um. Eles estão todos no poder. Eles cantam o dia todo, estão no ascetismo enquanto dizem com solidez que aqui não há nada. Nada de nada. E isso é normal. E é por isso que você vê hoje em todas as religiões, todas as pessoas que trabalharam neste centro sem saber, você tem todos os erros, a pedofilia que é onipresente, a hipersexualidade, não há coração lá. Irmã. E as artes marciais, estão todas igualmente focadas no ara. Mas tudo, sem exceção. E todos os grandes especialistas, eu não vou dar o nome, o budismo tibetano está neste movimento. E todos os maiores religiosos que criaram movimentos, mesmo os anciões, foram submetidos a isso. Não foi só Osho com a sua seita, não foi só Sri Aurobindo com Auroville. Até o avô. Não há necessidade de rever a história, mas houve histórias relacionadas a isso. Isto é, assim que você está, e o único que escapou é Krishnamurti, porque quando ele viu o que ele tinha dado, quando foi identificado como Jesus, e ele realmente era. Quando ele viu que a Ordem da Estrela foi criada, ele viu todas essas forças de predação em ação, e aí ele imediatamente dissolveu a Ordem da Estrela e disse: vá em frente com ela. Cada um tem a sua própria liberdade e autonomia. Ele estava absolutamente certo. Assim que houver uma organização, assim que houver uma aquisição, mesmo que sejam os outros a lidar, porque você é um mestre em vestimenta laranja ou branca ou isso ou aquilo, a predação está em ação. E mesmo esses seres, com a pureza de intenção que tinham a princípio, foram tomados pela predação e por todas as falhas da sexualidade, da hipersexualidade, da pedofilia. É incontrolável. Você não pode escapar disso. Irmão, Felipe de Lyon, ele nunca, ele cuidava das pessoas. Mas espera, Felipe de Lyon, ele não criou nada. Ele é um dos poucos entre os anciães, mas todos os outros anciães, todos, sem exceção, o mestre Felipe não criou um movimento. Mas todos os outros, me parece que criaram movimentos. E nesta boa vontade do bem, por muito tempo Anael falou da vontade, a vontade de bem trabalhar no segundo chakra, você não trabalha no amor.
E se você fortalecer o segundo chakra, como todos fazem no budismo tibetano, todos fazem, você está sujeito à predação e você mesmo cria a predação. Não há coração aí dentro. Por isso fico nervoso quando ouço falar da compaixão budista, eu sorrio. Eu não conheço as vidas destes dignitários. Mas eu não precisei entrar em detalhes, quando vi a energia que eles tinham no segundo chakra e o vazio que tinha aqui, eles estão apenas no poder, o que quer que digam. Irmão, eles ainda estão. Sim. E eles também reivindicam. Ascetismo, encarnação, quando lhe dizem esteja presente nas técnicas de nova era, pare com isso, você não está enraizado, mas que maldição, e estamos aqui neste corpo, o que significa que estamos enraizados, mesmo que estejamos com a nossa cabeça em outro lugar. Então tudo isto é coisa que leva você ao que é chamado predação no sentido mais horrível. E, no entanto, eles falam de compaixão. Irmã, eu participei, precisamente. Então eu não consigo ouvir você, quanto mais ele. Irmã, eu participei de um concerto vibratório no domingo, com sons de tigelas, bambus, e gostei. Você tem. Irmã, adorei. Gostei muito. Sim. Irmã, e o que não é certo? Não. Eu não disse que não é bom ou é bom. Isso não ocorre em termos de bom ou ruim. Mais uma vez, isso ocorre em termos de lucidez. Enquanto você estiver dentro, sabendo se é certo ou errado, está sujeito a isso, se submete à dualidade. Ouvir o som de uma tigela você sabe é bom sim. Mas qual é o propósito? É sempre o mesmo. Você pode se sentir muito bem com os sons das tigelas, com os diapasões, com as frequências, com a música, com um ser, mas o que está por trás? Há sempre, quer queira quer não, essa predação que existe. E ela funciona, eu diria abaixo do limiar da consciência. E é por isso que a maioria, quase todos os anciãos, mesmo que Krishnamurti se endireitou muito rapidamente depois, quando ele dissolveu a ordem, eu não sei mais o nome, finalmente, quando ele dissolveu a associação, a Ordem da Estrela, ele escapou dela. Mas todos os outros, o avô, Conrail, o grande comandante quanto ele e até mesmo Peter Delnov. Sim, eles criaram a Irmandade. A partir do momento em que se cria uma organização, foi o que Krishnamurti disse, a espiritualidade não pode ser organizada. Assim que há uma federação através de um ser, que pensa que é um guru, um mestre ou uma pessoa desperta, ou através de uma religião, ou através de uma afiliação de grupo, você não é livre. E você implementa as chamadas forças relacionais, mas as forças relacionais elas estão localizadas no segundo chakra. Porque a força do relacionamento a um nível do quarto chakra não tem nada a ver com relacionamento, é uma ressonância. A relação não é uma ressonância. Na relação há dois indivíduos. Nas religiões há o sacerdote, o imã, o sacerdote, o mestre, e no grupos espirituais depois há os alunos. Mas enquanto você estiver nessa postura, você não estará livre. Então, não é em termos de bem ou ruim, é em termos de lucidez. Sim? Irmã, o que tem a ver com a predação aqui, com o som das tigelas de In? Com. Irmã, o que é que a predação tem a ver aqui? Está cá ouvindo um concerto. Eu não disse que era predação. Irmã, isso é o que eu não disse isso. Eu simplesmente disse que tudo o que é frequência, seja o que for, faz você experimentar coisas. A luz, os sons, a música, o canto, a criação artística, mas depois disso, tudo depende da sua lucidez. Não confunda o que ela expressou em relação aos sons com os movimentos ou as chamadas organizações espirituais. O que quero dizer com isso é que, assim que você deseja organizar a vida, você está em predação. E essa predação, a princípio ela funciona de um modo inconsciente.
Ou seja, assim que você não estiver lúcido, mesmo que seja de boa vontade, porque eu não acho que você possa dizer que o Raul Mikhail Ivanov é alguém que queria mal da humanidade. É ele quem é o mais humano. Mas, ter criado uma organização cria automaticamente predação. Então o show que ela participou não era uma organização. Bem, eu não sei. São duas coisas diferentes. Mas é óbvio que a predação é exercida em um nível que eu diria, inconsciente ou subconsciente, se você preferir, e que, uma vez que o dano aparece, já é tarde demais. Ou seja, você se doa, é colocado em uma posição de mestre, de guru, de um religioso que ensina, mas se você perder de vista o objetivo, que é a liberdade do outro, e é muito fácil perder esse objetivo, acabou. Nesse momento você está recuperado, como todos os grandes arquétipos. Quando fui ao espelho de Valhalla e vi todos aqueles deuses, todas aquelas deusas em espelhos que refletiam a luz até o infinito, entendi que tudo havia sido desviado. Até Maria, Jesus, Buda e tudo, sem exceção. Todos eles são recuperados pelas forças da dualidade. Não questione o mensageiro. Isso põe em questão o que fizemos com isso. Além disso, há uma história muito engraçada, Deus e o demônio caminhando juntos na praia e, então, Deus diz ao diabo, eu darei liberdade porque o ser humano é livre, então eu dou a ele a total liberdade. E o diabo, ele diz o que, não se preocupe, eu vou organizá-lo. Sim, você não pode ser livre e pertencer a qualquer organização. É claro que todos nós também estivemos lá. Eu sou fã do budismo, acredito no cristianismo e qualquer coisa religiosa entre aspas, já estive lá. Aos 33 anos, eu vivi a paixão de Cristo, eu vivi verdadeiramente com os cheiros sagrados em minhas mãos todas sextas-feiras santa. Isso mudou minha vida naquela época, não? Absolutamente não. Existe apenas a descoberta de quem eu sou e quem permitiu isso. Quando eu estava falando sobre o cinturão de Valhalla, quando eu vi Bidin, porque ele o descreveu em seus livros. Quando você chega e vê esses espelhos que enviavam imagens para o infinito de todos esses arquétipos, todos esses deuses, todas essas deusas, é uma falsificação total. Mais uma vez, se eu seguir o exemplo de Maria, nós a fizemos a rainha do céu e da terra, é isso que ela é, mas nesta terra ela era o personagem mais humilde. Você diria que hoje era a mulher mais ingênua e crédula que existia na terra. Ela não estava ciente de quem ela era. Foi o que o mestre Felipe disse. Mestre Felipe disse, eu sou o menor de vocês. Você o tem no simbolismo de Cristo, na lavagem dos pés. É quem é o menor do que é o humilde que está mais próximo da verdade. Nunca é quem aparece com uma roupa laranja ou branca ou com guirlandas em volta do pescoço, que cria um ashram. Eles estão possuídos. Embora tenham sido honestos, genuínos e verdadeiros. Porque é o tecido deste mundo. O enredo deste mundo é Matrix, o filme. É uma simulação de computador no verdadeiro sentido da palavra. Os cientistas de hoje percebem isso e dizem que nada é real. Irmã, não há nem Deus nem mestre. Principalmente nenhum Deus, nenhum mestre, não. Especialmente não. Você não pode seguir ninguém e ser você mesmo. E se alguém que lhe pedisse para segui-lo, eu nunca lhe pedi que me seguisse, se nós seguimos a história com arte desde que nós tivemos que reconstruir as portas, as estrelas, as estruturas vibratórias. Mas hoje, se você me ouvir dizer algo assim, fuja. Isso não é possível. A liberdade não pode fazer parte nem mesmo do mais nobre dos grupos. Nem aqui, por exemplo, a Fundação Ágape é uma organização espiritual, é uma organização que se destina a informar as boas novas. Não há ninguém que esteja no comando ou que seja isto ou aquilo. Ainda assim há uma grande diferença. E a verdadeira liberdade nunca estará em aderir a alguns movimentos, religiões ou mesmo experiências vividas. Irmão, há uma frase que diz: nem chefe nem pátria. Isso mesmo.
Mas não ao contrário como fazem agora com a nova ordem mundial. Não se esqueçam que, mesmo nos seus planos que a gente vê se espalhando diante dos nossos olhos, a nova ordem mundial que, agora, eles inverteram tudo. Nações Unidas, Nações Unis, em inglês, é a lei do um, mas ao contrário. Eles não sabem, eles são obrigados a se referir à dualidade. Quando falamos de energia, eu também trabalhei com energia há 25 anos, eu às vezes trabalho com a energia básica, mesmo sabendo que é energia luciferiana. Mas eu não estou enganado. Não faço disso um objetivo ou algo que seja verdade. Mas você tem que se servir quando está no palco, faz uso do cenário. Existe o seu jogo, é claro, e depois há o cenário. Bem, o cenário está aí. Irmã, ainda há pessoas que precisam de cuidados energéticos. Como? Irmã, ainda há pessoas que precisam de cuidados energéticos. Mesmo que. Eu nunca disse o contrário. Sim, eu nunca disse o contrário, mas você tem que estar lúcido. É também uma questão de lucidez. Não é uma questão de dizer que é luciferiano, eu não uso, não, é uma questão de lucidez, isto é, você vê claramente as coisas. Estamos em um determinado cenário, no palco do teatro, que há uma cadeira de uma cor, e se quiser outra de outra cor, ela não existe, então o que você faz? Você a utiliza. Mas você está lúcido, já não se deixa enganar pelas energias, pelas relações e especialmente quando você está totalmente livre. Tudo que é predação, mesmo invisível, se torna intolerável, por isso, mais uma razão. Você não pode mais exercer a menor predação em ninguém, e a humildade não é se colocar em uma postura, é viver não só que outros somos nós, mas o que fazemos ao outro, como disse Cristo, é a nós mesmos que fazemos, até mesmo ao chamado inimigo. Não há melhor revelador hoje do que aquele que poderia ser chamado de inimigo ou circunstância dramática em nossa vida, porque é aí que reside o fator de superação, isto é, a aceitação, a entrega à luz e a experiência deste estado natural ou do absoluto que você chama como quiser, para Brahman, o último, a Insopal, o céu anterior, o tal, não importa o que, são palavras e todas traduzem, sem exceção, a mesma verdade e é esta verdade absoluta que não depende de condicionamentos ou histórias, nem mestres, nem gurus, nem religiões, nem exemplos, mesmo que tenham sido autênticos. Irmãs, são aqueles que já não fazem perguntas. Não há mais perguntas, mas além de não fazer perguntas, é isso, há uma lucidez. Ela existe realmente. Não é uma lucidez discriminante, porque já não há necessidade de ver, de sentir as entidades de luz ou as entidades de sombras. Claro que no nível de ser, posso ver claramente, mas não me interessa. Este é um momento em que você aceita que tudo está perfeitamente em seu lugar, mesmo as coisas mais intoleráveis, mesmo que elas o comova, como eu disse antes. Quando eu vejo o que está ocorrendo na França em relação à ditadura e tudo mais, é comovente, mesmo que você saiba que se trata de uma cena de teatro, mas continuamos a ser, ainda estamos, querendo ou não, mesmo que o teatro não exista, não é uma fuga da realidade, é uma aceitação da realidade, é uma aceitação do que é. A liberdade ela está aí. Irmã, os franceses são a Europa. Eu não disse que era fácil, mas mesmo assim, se você se coloca em uma posição de aceitação, isso se torna fácil. É muito mais fácil aceitar uma carícia ou um abraço de amor do que aceitar um tapa. É óbvio para todos, mas existem em alguns casos e em muitas circunstâncias hoje quando o tapa é a única maneira de viver a verdade. Isto também não é julgamento. Quando eu digo que todos os movimentos foram, todos os grupos, todas as religiões estiveram em predação, eu não os condeno. Digo simplesmente que foi a lucidez que me mostrou e que foi necessário chegar ao fim do sonho, e entender que era um sonho e que tudo está no seu devido lugar. Não há mais nada ao acaso.
Tudo foi escrito, quer gostemos ou não, é impensável de outra maneira, mas uma vez mais o que eu estou dizendo não é uma aceitação, não é um conceito, é porque foi vivido. A experiência de que eu falo é do momento em que você mergulha neste buraco negro e percebe que você é realmente todos os mundos. Mas que nenhuma consciência pode apreendê-lo, nenhum intelecto, mesmo o mais brilhante, mesmo que se possa conceitualizá-lo. Olhe para Nassim Haramein, ele chega à mesma conclusão hoje. O universo é alegria, tudo é alegria. O que não significa que ele esteja sempre feliz, especialmente com, mas bem, isso não importa. Houve um reconhecimento, uma ressonância que foi feita e que abre a porta. Não é a relação como eu disse que abre a porta, é a ressonância e a ressonância ágape ou a ressonância da rede ágape ou o fogo do sagrado coração, você chama como quiser, é o que cria esta ressonância, isto é, o que elimina a distância, a própria noção de distância ou a noção de tempo. Eu lhe disse isso, quando eu faço o cuidado, as pessoas marcam consultas a tal hora do dia, mas eu faço o cuidado quando eu leio o nome. Eu não tenho que cuidar dele naquele momento. Há até pessoas que entenderam ainda melhor, nem precisam me perguntar, só precisam escrever um pedido e já estão curadas. Não tive nada a ver com isso, eu não fiz nada. Eles simplesmente entraram em contato com o que é chamado de o campo causal final da física, o tempo zero que eu carrego e que eu sou, isso é tudo. Mas ele pôde fazer o mesmo com qualquer irmão que vive a mesma coisa. Essa é a boa nova. Não há um ser no centro que dirija tudo isto. Estamos todos, tanto no centro e ao mesmo tempo na periferia distante, ocupamos todos os espaços e todos os tempos. Irmã. E Nassim Haramein, ele descobriu uma coisa incrível, que é que no núcleo do átomo, há na verdade um buraco negro. Sim, mas é claro, mas o buraco negro é onipresente. Somos feitos de 80% de vácuo. Irmã, foi o que ele descobriu. E todos os cálculos astrofísicos que foram feitos por todos os astrofísicos considerando que a matéria escura e o que eles chamam de vácuo era uma quantidade insignificante nos cálculos. Irmã, embora seja muito pesado. Enquanto o universo é composto de vazio já na base, 80% de vazio, claro, é o buraco negro. Irmã, quando você diz que o vazio não ressoa em mim, o vazio está cheio. Não entendi, o que? Irmã, o vazio está cheio. Sim, ele permanece vazio apenas para aqueles que permanecem apegados à pessoa, agarrados à sua forma ou agarrados a si mesmos quando há angústia, portanto medo, mas aqueles que aceitam plenamente este vazio, que aceitam deixar atravessar, estão totalmente livres de imediato. Veja, o importante é entender que hoje há tanta simplicidade para viver, é tão simples que o nosso cérebro não pode aceitar e a consciência ainda menos e no entanto esta é a boa nova, não é mais do que isso e mais uma vez, isto não existia há 2 anos. Foi realmente nos momentos específicos que houve nesse cinturão Van Allen que literalmente explodiu com seus espelhos de plasma que difratavam a luz ao infinito e Bidin, lendo cuidadosamente o que ele escreveu ainda que há 40, 50 anos atrás, ele o descreve perfeitamente. Ele também falou, como ele disse, com os deuses, as deusas e tudo o mais, até que em um momento, e eu me lembro muito bem que há um homem que veio vê-lo, um grande médium indiano, que diz, eu me comunico com Maharishi. Bidin olha para ele e diz, sim, Maharishi, ele está aí, eu o vejo, e eu também falei com ele, esqueça tudo isso. Ele tinha toda a razão, mas na época, ninguém podia entender ou mesmo viver, mas era simplesmente uma prefiguração, e é por isso que entre essas últimas frases, ele não escreveu o que ele disse. As minhas palavras não podem falhar. Naquela época, lamento, havia muitas pessoas que foram vê-lo e não houve muitas na época, que viveram esta libertação. De fato, esta liberdade, porque não há libertação, esta liberdade real, hoje somos realmente milhões de todas as idades. Irmã,
E aqueles que canalizam séries de luz para canalizar, que recebem mensagens de luz são. Mas a luz branca, quando eu canalizava, as pessoas que estavam presentes, elas podiam ver o arcanjo descendo ali. Então, depois de 2012, muitos fugiram porque não era mais um belo arcanjo homem em sua roupa que estava descendo, mas eles viram um ser, BD que era atemporal, que era luz negra, não a sombra, e eles confundiram a luz negra com a sombra. A luz negra é real. É a antecâmara do buraco negro, está na Sépira, é o que se chama de inteligência criativa, Aketer, Chokmah e Binah. Binah é a nebulosa espiral e Chokmah é esta inteligência criativa, é o famoso buraco negro. No entanto, foi descrito na Cabala, e temos a mesma coisa no taoísmo entre os chineses e no tantrismo da Caxemira. Irmã, essas pessoas são reais. Elas são reais. O quê? Irmã, estes seres? Não mais do que você. Não mais do que você. No início, as pessoas, eu falo de 2012, viram Anael chegar ali, depois BD chegou, mas agora, mesmo quando sinto aqui, eu sei eles estão saindo daqui. Há uma junção que foi feita entre o chamado canal mariano que desceu até a porta da unidade e o chakra do coração, e quando a junção é feita no coração, é a nova Eucaristia, como foi chamada. Todas as estruturas vibratórias derreteram no fogo ígneo do coração. Quando emana uma presença, ela emana daqui, mesmo que eu a sinta aqui ao mesmo tempo. E você certamente a verá aqui, mas ela emana daqui. Sou eu, e apenas eu, já que não há ninguém aqui, por isso não tem mais realidade do que você. A primeira vez que Anael apareceu diante de mim em sua forma antropomórfica de quinta dimensão, eu fiquei aterrorizado. Eu realmente vi como quando você vê uma pessoa sem corpo ou quando você vê uma luz branca aparecendo nos pés da sua cama, você vê com os olhos abertos. A primeira vez que ele veio foi no dia de Todos os Santos, antes do casamento celestial de 2008. Na segunda vez, eu tentei estabelecer contato com ele. O que eu fiz? Ele se apresentou de alguma forma. Pensei naquela forma, Anael veio e disse: "Você não vai me congelar em uma forma." Não entendi o que ele me disse. Ele me disse: "Eu não sou a forma que você vê. Mas ainda assim, eu vejo você." Ele me disse: "Sim, eu também vejo você." E isso é o que eu não entendi de imediato. Somente depois, se você quiser, quando eu comecei no final do casamento celestial, a viajar, o que eu chamo as asas de Miguel, porque Miguel tem uma forma antropomórfica, de um jovem, todo encaracolado, que está deitando em um dragão, e ele tem sua forma em sua dimensão original, que nada tem a ver com isso. É uma espécie de andorinha de 18.000 quilômetros de tamanho e eu estava debaixo como um minúsculo ponto de consciência. E foi aí que não entendi nada, porque eu vi que fomos de dimensão em dimensão, mas eu não me movi, tive a impressão de que estávamos fixos. Houve um começo, mudamos de ambiente. E outro começo, estávamos em uma outra dimensão. Algo que eu vi a uma certa distância é que estávamos instantaneamente ali. Não havia distância, não havia tempo. Na época eu estava muito confuso quando vivia e quando via a verdade do tempo zero, do buraco negro, do absoluto. Você percebe, vive que tudo isso, todas essas formas, todos esses mundos, todas essas dimensões são apenas parte do sonho da criação. Essas são formas que são mutáveis. Estamos em uma forma fixa desde o nascimento até a morte. Mesmo quando crescemos e envelhecemos, estamos acostumados com nosso rosto. Quando nos vemos no espelho pela manhã, nós nos reconhecemos e, no entanto, há tantas mudanças. Todas as manhãs, as rugas não são as mesmas, de quando dormimos, mas nos reconhecemos. Um arcanjo não é fixo em uma forma, por outro lado, ele não está congelado em uma forma. Ele tem uma forma diferente em cada dimensão e pode viajar livremente. A única dimensão que não podem atravessar livremente é a nossa, porque é a origem e o fim da criação. E não há arcanjos encarnados, não é possível.
Eu sei que há alguns que pensam que são Michael, outros que pensam que são, tanto faz, deixe-os se identificarem com o que querem, mas porque um arcanjo não pode, como dizem, encarnar? Porque se ele estiver encarnado, ele fica preso na densidade que é a origem do sonho. Somos muito mais do que este planeta isolado no fundo da nossa Via Láctea, completamente fora do centro, que é chamado de lixão cósmica, certo? Estamos na fonte da criação e é precisamente porque somos portadores de tudo isso, arcanjos, deuses, mestres, pervertidos, o diabo, e Aldabaoth, Maria, que está em nós, que temos a chave da solução. É por isso que o mito da criação se resolve aqui mesmo, na Terra. Irmã, mas tudo isso não existirá mais, não haverá mais um nome, disto, daquilo, não, você não pode dizer isso. Porque quando você diz isso, você considera que há uma linearidade. Tudo foi criado ao mesmo tempo, no momento inicial que chamamos de alfa. O alfa se juntou ao ômega, e o ômega se juntou ao alfa. Você não pode dizer que não existirá mais, sempre existiu. Irmã, eles estão em nós. Simplesmente, você verá claramente. Irmã, nós não vamos mais chamar o arcanjo Miguel para lhe pedir algo. Certamente que não. Ele está em você. Já é uma reversão, eu diria de fora para dentro. É uma mudança que põe fim ao mito da criação. Mas não há mais Michael do que você. Você é a origem, você é a causa e você é o resultado disso, de tudo. Irmã, quando você diz que somos todas as dimensões. Sim, todas as dimensões estão, como dissemos, de fato nós somos realmente o grande todo. Irmã, estaremos conscientes? Você não precisa estar consciente. Irmã, eu não sei, eu falo assim. Quando se vive. Irmã, de toda a imensidão. Mais uma vez, quando você vive a verdade, já não precisa mais da consciência. É claro que eu estou aqui, eu estou consciente, eu falo com você, mas na verdade, a consciência é um fardo. É uma doença, é realmente. Não é um trocadilho, a consciência é uma doença terrível, a única chance que temos é que é ela uma doença mortal. Aí está. Eu não falo da consciência pessoal, individual, que acredita ser necessário reencarnar, eu falo da verdade aqui. Portanto, como qualquer doença fatal, há um prazo, sim, uma esperança de vida se pudermos dizer, se fizermos uma analogia com a doença. E assim, se você quiser, não há dúvida sobre isso. Mais uma vez, na aceitação, no acolhimento que dizemos, é realmente a única chave, eu diria hoje, a aceitação. Antes tínhamos os 4 pilares do coração que são mais do que válidos hoje. Humildade, simplicidade, transparência e integridade, assim como ética, são sempre válidas, mas são resolvidas de que maneira? Eu diria que na acolhida, na aceitação e no momento presente. Você não precisa de mais nada. Todo o resto são divertimentos. Divirta-se na geobiologia, com cristais, com energias, com comprimidos de aspirina se quiser. Não há limites, mas você esteja lúcido e, portanto, você é realmente luz. E isso não impede você, mais uma vez, e lhe digo, de usar a energia, de cantar, de fazer amor, de comer, de viver. Pelo contrário, mas você não é mais enganado pelos movimentos, gurus, mestres, aqueles que lhe vendem sonhos nos sonhos. Irmã, o que você acha do despertar do Kundalini? O que você acha das pessoas que, se há um despertar do Kundalini sem antes ter recebido a luz, é a descida do Espírito Santo. Assim que houve o despertar da Kundalini, você teve um arconte magnífico que se apoiou nas suas costas e permanecia ali. Todas as pessoas que tiveram acesso a esta visão, especialmente nos mundos xamânicos que por aí se vendem na América Latina, com cerimônias de ayahuasca, e são cerimônias negras. Quando você tem a verdadeira visão, você vê que todos esses xamãs, atrás deles, há um belo arconte que se reveste.
Não é grave, é um jogo, mas o despertar da Kundalini, se não houve uma descida da luz, é um processo chamado luciferiano. Se não houve ativação ao mesmo tempo, porque o despertar do Kundalini, se você é destro, está ligado ao córtex sensório motor que chamamos de área de Wernicke, me perdoe a área de Broca. Tudo que aprendemos na escola secundária sobre a fissura de Sylvius, é a área de Sylvius que controla a mão e todo o córtex sensório motor. Este é o despertar da Kundalini, mas deve haver Ikki e Nukki, ou seja, os dois lados, sem isso é um sonho. Irmã, se estamos presentes aqui e agora, hoje, é melhor procurar estar presente, totalmente inscrito no momento presente, o que vive no momento, e deixar os pensamentos e as emoções, estar disponível, aceitar, mesmo que depois seja necessário agir, ser proativo, tomar um comprimido ou mudar de lugar, ou mudar de ramo, ou mudar de mulher. Primeiro, aceita. Não coloque a consciência à frente, não se exponha na necessidade de entender, explicar ou ver e você estará livre instantaneamente. A ressonância ágape, a prática sem prática vai lhe aproximar disso. Irmã, mas o despertar da Kundalini pode, mas sim, de fato, mudamos nosso nome, pois aqueles que seguiram o AD por um longo tempo, quando a luz finalmente desceu, desde 1984, ela perfurou as bainhas dos chakras, penetrou o chamado canal médio da coluna chamada Sushumna, fundiu-se no nível sacro e depois que a onda de vida subiu em 2012, as correntes Ida e Pingala, ou seja, solar e lunar ao nível da Sushumna e, além disso, já não se chama o canal da Sushumna, chama-se o canal do éter, ou seja, é onde o éter, no seu canal do éter, naquele momento é revestido partículas adamantinas pela descida da luz. Portanto, a descida da luz é um pré-requisito para a ascensão. Todos aqueles que trabalharam e viveram o despertar da Kundalini sem antes experimentar a abertura dos chakras superiores, bem, eles estão simplesmente possuídos por um arconte. E claro, nesses mundos, você terá muitas experiências, muitas visões coloridas, você vai parar, é a marca do xamanismo, mas tudo isso são apenas sonhos. E mais uma vez, aquele que vive não tem possibilidade de aceitar, se é um sonho, já que faz parte da consciência, esse é o paradoxo. E é precisamente o verdadeiro sacrifício, isto é, a humildade, a simplicidade, o acolhimento, a aceitação e estar na lucidez do momento presente que abre as comportas do amor, todo o resto são apenas projeções. Irmã, e quando você está de posse? Como? Irmã, quando você está na posse de um arconte, o que você experimenta? O que vivemos? Irmã, sim. Um poder muito grande, eles são planejadores mundiais. Eles não são criadores de mundos, aqui eu não falo apenas dos arcontes, eu falo do que se chama dracos, até mesmo os dragões no sentido nobre. É a mesma qualidade, são os projetistas mundiais, são aqueles que permitiram estruturar o sonho e são eles também que fecharam o mundo sem saberem, porque o objetivo era o despertar, ou seja, conscienciatizar as pessoas de que independente de qualquer análise que você fizer da prisão, você ainda estará na prisão. Podemos conhecer este mundo à perfeição, podemos conhecer o sutil deste mundo à perfeição, viajar em todas as dimensões, mas você não é livre, está apenas descrevendo a prisão. Somente quem saiu da prisão, que viu que não havia prisão, está livre. Isso é o que Bidi disse com a noção de, a noção, como é chamada, a noção do palco de teatro, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Mas lembrem-se acima de tudo de que a partir do momento em que você está imerso neste buraco negro, o que você está vivendo neste momento é o entendimento total, você não precisa mais de visão, não precisam mais de ver nada, você não precisa mais de saber nada. E Ágape só funciona assim. No ano passado, quando eu saía do meu corpo em consciência nua ou no corpo da eternidade, eu via tudo em completa escuridão. Quando eu ia na casa de alguém, descrevia todos os objetos da sala, podia curar tudo, até eu me deparar com Bidi e Cristo que me disseram:
Você não tem de fazer nada aqui, você não tem nada que descrever, vai para casa, apenas acolha e principalmente, não faça nada. Bem, eu tinha que aceitar, então eu aceitei, quando eu vi que eu estava começando a morrer, tanto faz. Eu estava começando a paralisar as pernas e tudo mais no ano passado. E então aceitei que eu não tinha necessidade de saber e que o amor, a inteligência da luz, cuidava de tudo e fazia exatamente o que era desejável e necessário para a pessoa. É claro que, naquele momento, o milagre foi possível, a cura foi possível, a morte também era possível, mas já não sou eu quem decide e é assim que funciona. Isso não significa que eu não veja mais se quero ver. Às vezes, em alguns casos, para algumas cabeças duras ainda mais difícil do que eu saio do meu corpo, vou até as pessoas e ajudo fisicamente. Além disso, algumas pessoas me veem em sonhos e tudo. Não são sonhos, é a realidade. Mas em geral, eu não preciso mais desta forma, desta identidade ou de qualquer deus ou deusa. Isto é feito sozinho e acima de tudo, sem mim, e é por isso que é acessível, e eu repito, para todos sem qualquer exceção. Irmã. Sim, mas, Jean-Luc, esse mergulho de que você está falando no buraco negro, eu só posso ver a partir de uma angústia de morte iminente, um abandono. É como se, está bem, eu aceitasse morrer, como acabamos de dizer, a consciência nunca aceitará. Isso mesmo. Irmã, este mergulho pode ser feito de forma diferente, como por. Quando eu falo de aceitação. Irmã, esta angústia aqui. Quando falo de aceitação, eu nunca disse que é você quem tinha que aceitar, eu disse que a aceitação não pode nascer da consciência. É o relaxamento da consciência, é o momento, e por outro lado, é o sacrifício, eu me sacrifico, é o momento em que você diz, eu não tenho mais nada a perder, que eu morra ou que eu viva, eu não me importo. Neste momento, você está livre. Irmã, eu não estou longe, então. Mas você não pode. Risos. Você não pode aceitar a partir da consciência, nem da mente, é por isso que eu falo, bem, eu não digo, você tem que aceitar, é o princípio da aceitação que cria a verdade. Porque a aceitação do inaceitável, você não pode saber como aceitá-lo porque é inaceitável para a consciência, para a sua vida, para a moral, para a sociedade, mas é um mecanismo que ocorre dentro de você que é identificado na neurociência. É sobre os neurotransmissores, porque o que é chamado de despertar, quando você começa a sentir as energias, os chakras que se abrem, isso está relacionado com o que chamamos dopamina, um neurotransmissor, mas a liberdade não tem nada a ver com a dopamina. Este é um momento em que você toma um banho de oxitocina. Então oxitocina, todas vocês sabem, as senhoras que amamentaram uma criança, é aquele momento de plenitude em que tem a impressão de uma comunhão total com o universo, com a criança, é o que se chama oxitocina, é chamado de hormônio da felicidade e da alegria que é secretado em superabundância por todos aqueles que precisamente liberaram dopamina, a noção de despertar, a noção de si mesmo, a noção de visão, a noção de percepção, a noção de entidade. Aceitação, aqui não cabe a você dizer como eu aceito, você nunca poderá fazer, é o próprio princípio da aceitação que cria a aceitação e cria o sacrifício. Mas assim que você faz a pergunta de como aceitar bem você não pode, isto é normal, a aceitação é um posicionamento interior, não é uma decisão da vontade, pelo contrário, seria assim o abandono da vontade, de toda a vontade, é a total aniquilação. Irmã, aniquilação. Sim, uma aniquilação total e isso foi o que Christiane Singer disse. Quando você é enrolado pela vida, mas há algo bom, você não vai morrer, mas tudo em seu personagem, na consciência que constantemente destila permanentemente em você. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, tenha cuidado, você vai morrer. Bem, isso é um macaco falando.
O que eu chamo de condicionamento e o que na neurociência chama de estratégias de sobrevivência que estão por acaso inscritas no cérebro reptiliano, no famoso terceiro olho que é um lugar do confinamento. Eu falei sobre isso. Você acredita ser um indivíduo, porque é uma secreção química de um outro neurotransmissor, que é a serotonina, que é um neurotransmissor do sofrimento, do medo. Irmã. Cogumelos que. Para isso, não há fungos, para isso há enterógenos que existem. Um que você não pode encontrar em qualquer lugar, que é injetável DMT, dimetiltriptamina e não DMA. O MDMA é uma droga usada pelos combatentes em Daesh. O DMT é uma substância natural encontrada em alguns cogumelos mágicos, mas que eu absorvo. Em seu país, você tem outras moléculas que mencionei, a salvinorina e em uma injeção, você põe fim ao mito da individualidade, real e concretamente. Eu também lhe disse que havia bobinas de indução magnética com um capacete. Além disso, se você quiser comprá-lo, custa 200, é chamado apropriadamente de capacete Shakti pelo professor Michael Persinger. Você vê. Em um computador você tem bobinas de indução e dependendo de onde você colocar as bobinas nas 12 estrelas, aí você aciona o que você quiser e até mesmo o fim do mito da individualidade. O sofrimento vem do fato de acreditar em si mesmo como um indivíduo para ser uma forma, acreditar em si mesmo para ser o mundo porque o mundo, os mundos são um sofrimento, a consciência é um sofrimento. Então, você não pode desde a consciência e da mente ainda menos. Quando eu falo de aceitação, não traduz isso pelo fato de que eu devo aceitar com minha mente, não, é uma posição de aceitação total infalível do que é, na qual você aceita que você não pode mudar nada porque tudo está, absolutamente tudo foi escrito, assim que você realmente aceita isso. Portanto, a aceitação no sentido arquetípico se eu posso dizer, e não no mental ou no sentido da consciência, você está livre instantaneamente. Mas é claro, durante esse período sua consciência vai sussurrar para você, perigo, 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 e não é verdade, não é verdade, não é verdade. Irmã. Há um observador que vê. Para fazer, exatamente, irmã. Está começando a fazer isso, o que está acontecendo? Como posso lidar com isso? Outra vez, você não consegue lidar com isso. Irmã. Este tipo de resistência. Não tente fazer nada, não há nada para fazer. Enquanto você acredita que você pode fazer, você não faz, tudo que você pensa que você pode fazer, coloca você em oposição, irmã. Sim, sinto isso. Em resistência e atrito. Então, o que vai acontecer depois? Mesmo que isso não aconteça na cabeça, o corpo vai brindar a ela porque será invadido cada vez mais pelo fogo, vibrações, tremores, além do razoável, se me permitem dizer, e neste momento a consciência se identifica novamente com a vibração. Irmã. Eu só quero perguntar se você ouviu falar, não faz muito tempo, eu vi na internet o senhor que tinha se conectado, que inventou um aparelho, ele conectou as plantas e ele fez, e então as plantas, elas cantam. Claro que as plantas cantam, até podem gritar. Irmã, ele fez lindos sons. Você tem os trabalhos de Yin. Antes dele, 40 anos atrás, você tinha um cavalheiro chamado Liao Watson que escreveu livros sobrenaturais e naturais, que demonstrou conectando eletrodos, mas sem convertê-los em som. Você coloca uma planta verde com 2 eletrodos, um nas raízes, um no caule e na frente desta planta que não fala que não vive, supostamente é morfa, você pega camarão vivo e os ferve. A planta, ela emite um sofrimento incrível, incrível, tudo está vivo, tudo está sofrendo. Irmã. Então esses sons, ele os amplificou para colocá-los em uma estufa e as plantas que eles têm. Sim, você ouve a música, é a mesma coisa que eu disse sobre Joel Steinmer sobre os protéodes e as frequências sonoras. Sim, claro, é a verdade. E você sabe que uma árvore pulsa, mas a pulsação da árvore não é como nós 60 por minuto, é uma pulsação a cada meio minuto.
Portanto, o coração das árvores existe, não na mesma frequência que nós, como as plantas, mas a consciência está em toda parte. Está no átomo, está no buraco negro no limite do ser e do não ser, está nas pessoas, está na planta com a mesma intensidade, sem entrar no vegano extremista. Mas aquele que é muito sensível poderia ouvir sua folha de salada enquanto a come, ouvir seu sofrimento. Sim, realmente sofre, mas não no mesmo espaço de tempo que nós não percebemos, mas é real. A cenoura que você descasca sofre tanto quanto o pato que você vai comer. Irmã, é possível alimentar-se apenas de luz? Há alguns que o fazem, mas eu não recomendo. Irmã, eu tento sempre e estou muito cansada. Por outro lado, quando você é realmente libertado, a propósito é um problema porque você já não sente fome, ainda que possa ter desejos de comer, mas funcional e fisiologicamente, você já não tem fome. Irmã, e eu tenho níveis muito baixos de hemoglobina e ferro e depois tenho que comer de novo. Isso mesmo. Irmã, para elevar o meu. Porque isso não é comida prânica, é o verdadeiro alimento da luz. Mas o que acontece quando você se torna totalmente luz? Você morre. Bem, é uma pena perder o fim da história de qualquer maneira. Risos. Então, você pode muito bem ficar vivo, bem encarnado, comer e fazer amor. Se você é velho o suficiente, compartilhe e viva. O que? Hoje, é mais provável que você esteja vivo em sua vida para ser real do que se colocar em um ashram ou em uma caverna por conta própria. Isso é treta, o Buda debaixo da árvore dele. Mas espere, você não vê o cinema, é cinema. Irmã, Ivanov, ao mesmo tempo, nos propôs jejuns de secos para metabolizar a luz, já não é útil. Sim, é útil, mas este jejum é seco, dura 24 horas durante 3 dias. Irmã, isso mesmo. Mas para viver e se alimentar da luz, eu falo de alimentação prânica. Você viu como ela acabou, a Martha Robin. Obrigado, eu não quero acabar numa cama com um anfitrião por semana. Risos. Prefiro estar vivo. Irmã. E quem vivia assim? Sim, podemos viver sem comida, mas necessariamente, você vai pagar por ela no seu corpo. Então, obviamente, se você tem o destino de ser uma Martha Robin com sua anfitriã por semana, completamente paralisada, vá em frente, mas eu, não obrigado, eu estou bem. Tenho muito mais alegria, mesmo que o meu apetite tenha diminuído, em estar à mesa com os amigos. Além disso, é mais fácil comer quando se está em grupo, eu posso ver quando se está sozinho em casa. Às vezes, você nem pensa em comer, 11 horas da noite, merda, você não comeu nada, você tomou café da manhã, não, nem mesmo, mas por outro lado, quando você está em grupo, a propósito é chamado não ágape, mas de festa quando compartilha a refeição, compartilha a alegria, compartilha a vida. O sofrimento da salada ou da cenoura que você coloca na boca, eu lhe garanto que o sofrimento da cenoura é o mesmo que o sofrimento do pedaço de carne. Então vamos parar. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.